Olá, sejam todos muito bem-vindos na segunda aula da Maratona da Inteligência Emocional Financeira. Que bom estarmos aqui novamente juntos para a nossa segunda aventura nessa maratona. E realmente está sendo uma aventura porque a primeira aula foi sensacional. Se você ainda não viu, vai lá, ainda dá tempo de você ver a primeira aula e nós estamos aqui já iniciando a segunda aula para que a gente possa dar continuidade nesse conteúdo, nessa maratona maravilhosa. E você que esteve comigo na primeira aula, a pergunta é: já executou a sua decisão, tomou decisão, colocou em prática, já viu mudanças? Como que está aí a sua mentalidade, como que está aí o seu coração em relação à sua vida financeira? Tá mexendo? Está realmente aí fazendo a diferença? Então vamos lá, hoje é a segunda aula e, como eu disse na primeira aula, eu trouxe para vocês a maneira que você pensa, que você age, que você aprendeu sobre finanças, por isso você tem o resultado de hoje. Eu vou até recapitular aqui, vou trazer para você que não esteve na primeira, para você ter uma oportunidade de recapitular aqui, para que você possa entender um pouquinho para a gente dar continuidade nessa aula, ok? Então vamos lá. Maratona da Inteligência Emocional Financeira, nós falamos de crenças, que os seus resultados hoje estão ligados diretamente à maneira que você acredita, à maneira que você aprendeu, viu, ouviu e sentiu sobre dinheiro, sobre finanças. Isso formou as suas crenças e as suas crenças traz os resultados que você tem hoje, seja resultados que você esteja satisfeito ou não. Independente disso, o que traz o seu resultado financeiro hoje é exatamente a maneira que você acredita. Mas o que são crenças? Crença é toda programação mental, ou seja, uma sinapse neural adquirida como aprendizado durante a sua vida e que determina os seus comportamentos, atitudes, resultados, conquistas e a qualidade de vida. Então, independente de você estar satisfeito ou não com seus resultados, está diretamente alinhado, tem tudo a ver com a maneira que você aprendeu sobre finanças. E quando a gente fala de aprendizado, a gente entende que nós escutamos, ouvimos e vimos muitas coisas ao longo da nossa infância e da nossa adolescência. E aí eu trouxe para você a seguinte pergunta: onde você está? Qual a sua situação hoje? Onde você se encontra? Você é do tipo que trabalha e só ganha para sobreviver? Conseguir pagar as contas já é lucro? Não tem tempo para família, saúde, lazer, só para trabalhar? Leva a empresa nas costas e é mal remunerado por isso? Trabalha muito e ganha pouco? Ou quando ganha algo, perde logo depois? Você tem dinheiro, mas não usufrui? Quando as coisas estão melhorando, algo acontece e vai tudo por água abaixo? Odeia o trabalho que faz, mas não tem coragem para mudar. Sonha com coisas materiais, porém distantes e inatingíveis. Onde você se encontra? Nós trouxemos consciência de onde nós estamos, porque a primeira aula da nossa maratona foi exatamente tomada de consciência. É eu saber onde eu estou, porque só eu sabendo onde eu estou é que eu posso projetar um caminho para o meu estado desejado, para onde eu quero chegar, para realizar os meus sonhos, para mudar a minha história financeira. Então, para isso eu preciso de trazer consciência de como eu estou. E eu também trouxe aqui a pirâmide do ser humano. Lembra que a gente viu a pirâmide do ser humano? E a pirâmide do ser humano nos mostra as crenças mais importantes. As crenças mais importantes do ser humano. Crença de identidade, olha aí, a base da pirâmide. Crença de identidade é o ser, quem eu sou, quem eu acredito ser. No meio da pirâmide, a crença de capacidade, que o quanto eu acredito ser capaz. E a crença de merecimento, que está no topo dessa pirâmide, crença de o quanto eu sou merecedor de ter
as coisas boas, de ter algo bom, o quanto eu sou merecedora de conquistar os meus sonhos mais ousados. Então, essa é a pirâmide do ser humano e são as crenças mais básicas, e também a gente traz a consciência de que essa pirâmide ela precisa ser analisada da seguinte forma: existem pessoas que invertem essa pirâmide e, ao invés da base ser o ser, ou seja, a sua identidade, tem pessoas que colocam como base o ter. As coisas que tem, e ela se define não mais pelo que ela é, mas a pessoa que inverte essa pirâmide, coloca a crença de merecimento como base, o ter como base, ela se define pela roupa que veste, pelo carro que tem, pelo apartamento, pela casa, pelas viagens que faz. Então, ela se define pelo que ela tem. E essa pessoa que se define pelo que tem, quando ela perde alguma coisa, é como se ela perdesse o chão. Ela perdesse o chão, porque não tem uma base sólida na identidade. Mas também tem pessoas que invertem essa pirâmide colocando como definição o fazer. Ou seja, muitas pessoas se definem pelo que faz, se definem pelo título que tem. É como se eu perguntasse para você agora, nesse momento, e falasse assim para você: se apresente sem falar o que você faz. Se apresenta. Se apresenta sem falar o que você faz. E aí você ia ter que falar quem você é. Então tem muitas pessoas que já acostumaram a se apresentar pelo que faz. Sou médico, sou odontólogo, sou advogado, eu sou o título. Mas o ser, a essência, a identidade se perdeu. E aí quando essa pessoa se define pelo que ela faz e ela perde aquele título, ou aposenta, ou deixa de fazer aquilo que ela faz, ela também se perde o chão. Então nós precisamos entender que existe a pirâmide do ser humano e a base dessa pirâmide é a identidade. E aí eu te pergunto, aqui nós estamos falando do financeiro, do pilar financeiro. Então o que eu pergunto para você hoje? Quem é você financeiramente? Quem é você? Qual é a sua identidade financeira? Qual é a sua identidade financeira? Se eu te perguntar hoje, quem é você? O que você me responderia? Você se conhece financeiramente? Você sabe quem você é financeiramente? E muitas pessoas vão se intitular financeiramente como sendo uma pessoa pobre. Eu sou pobre. Se intitula com essa identidade. Enquanto você se intitular com a identidade de ser pobre, quando que você vai ficar rico? Faz sentido? Então, quando a gente trouxe essa primeira aula, quando nós trouxemos a primeira aula da Maratona da Inteligência Emocional, exatamente isso que nós entendemos. Eu te trouxe a oportunidade de entender como você se vê. Porque quando eu olho para mim e entendo quem eu sou financeiramente, é aquele resultado que vai ser expandido. A partir do momento que eu entendo quem eu sou, o meu resultado vai ser congruente à minha identidade. A minha identidade. Se eu me intitulo, eu sou pobre, eu vou ser pobre. É por isso que eu trago para você a oportunidade, que o que eu estou fazendo aqui? O que a Cássia Fortuna vem fazer aqui para você? Eu venho aqui para te ensinar a ficar rico, mudando a sua mentalidade, mudando a sua maneira de pensar, mudando a sua maneira de acreditar sobre você, mudar a sua maneira de acreditar sobre a sua capacidade e sobre o seu merecimento. Porque é a maneira que você acredita hoje que está trazendo os resultados que você está recebendo hoje. Lembra o que eu falei? Você que anotou, você não é o que você diz que você é. Você não é o que as pessoas dizem que você é. Você é os seus resultados. Você é representado pelos seus resultados. E quais têm sido os seus resultados financeiros hoje? Como estão as suas finanças hoje? Como está o seu faturamento?
Como está? Você está satisfeito com o seu faturamento? Quando com o seu faturamento dá para você pagar suas contas, poupar para ficar rico, poupar para os seus sonhos e ainda sobra dinheiro e você compra as coisas que você deseja comprar? Qual é a situação financeira que você se encontra hoje? Que nota que você dá para o seu financeiro hoje? Está ligado às suas crenças, está ligado à sua mentalidade. Então, essa primeira aula foi exatamente para você entender quem é você financeiramente hoje. E existem as crenças financeiras. Existem crenças de identidade financeira, crença de capacidade financeira, crença de merecimento financeiro. E nessas crenças, elas são divididas em crenças funcionais e crenças disfuncionais. E na primeira aula a gente viu as crenças disfuncionais e essa aula de hoje, a aula 2, nós vamos ver as crenças funcionais e como mudar essa situação. Como mudar essa situação. Porque veja só, quais são as crenças disfuncionais que existem? Muitas delas, eu deixei algumas aqui para você se identificar, ou seja, será que você tem alguma dessas crenças disfuncionais na sua vida? Talvez, será que você ouviu ao longo da sua infância, da sua adolescência, dinheiro não cresce em árvore? Você ouviu essa frase? Repetidamente, dinheiro não cresce em árvore. Uma criança que escuta dinheiro não cresce em árvore, o que tem por trás dessa frase? Qual a crença que vem por trás? Porque criança não tem filtro. A criança ela não tem uma perspectiva da realidade normal, não. Ela é uma criança. Criança pensa como criança. Então, quando uma criança escuta, menino, você está pensando que dinheiro está em árvore? Qual o recado que ele está recebendo? Dinheiro é difícil de ganhar. Dinheiro é difícil de ganhar. Você já escutou isso? Que dinheiro não cresce em árvore? Que não é seguro ter muito dinheiro? Que se eu for rico, eu não posso ser espiritual? Eu nunca consigo o que quero financeiramente? Pessoas como eu se esforçam financeiramente, mas não conseguem. Qual dessas crenças disfuncionais você tem trazido com você? E essas crenças disfuncionais têm trazido exatamente o resultado que você tem hoje. No seu faturamento, na sua conta bancária, no seu cheque especial, no seu limite de cartão de crédito. Para ganhar dinheiro tem que trabalhar muito. Foi isso que você ouviu a vida inteira? Foi isso que você viu dentro da sua casa, na sua infância, na sua adolescência? Pessoas têm que trabalhar muito, suar muito e ainda não conseguir realizar os sonhos e passar a vida trabalhando. O que você viu? O que você aprendeu? O que você aprendeu sobre dinheiro? Sobre pessoas que têm ou que não têm dinheiro? O que você aprendeu ao longo da sua vida? O que você viu? Trouxe os resultados que você tem hoje. Sem sofrimento e perda não há ganho. Foi isso que você entendeu, aprendeu? Que não tem como ganhar sem perder? Tem que perder algo para ganhar alguma coisa? Tem que ser rico. Tenho que ser rico para ser feliz? Por acaso você pensa dessa forma? Quando eu tiver uma casa, quando eu tiver muito dinheiro, quando eu tiver mais dinheiro, quando eu não tiver mais essa preocupação financeira, eu vou ser feliz? É assim que você pensa? Eu quero dizer para você que dinheiro ele não traz felicidade. O dinheiro ele potencializa o que você já é. O dinheiro ajuda e muito, mas ele vai potencializar a sua identidade. Como você tem se intitulado? Uma pessoa feliz? Ser feliz é a identidade. É o ser. Não depende do fazer e não depende do ter. O ser é identidade. Sou pobre, mas sou honesto? Não sou capaz de cobrar o justo pelo meu trabalho? Você também tem dificuldade de precificar? Olha para você e não consegue precificar o seu trabalho, valorizar o seu trabalho? Só tem duas coisas que te impedem de precificar e valorizar o seu trabalho. É se você não acredita em você ou se você não acredita no seu produto. E se uma desses dois ou os dois acontece com você, você não vai ter coragem de precificar o seu trabalho. Você não vai ter coragem de pôr o valor que ele realmente vale no seu trabalho.
E aí, está identificando? Esse aqui nós estamos recapitulando a primeira aula. E a primeira aula eu deixei bem claro, riqueza não tem nada a ver com dinheiro. Riqueza não tem nada a ver com dinheiro. E essa é a primeira aula. Trouxe aqui uma retrospectiva da primeira aula para que você possa entender um pouquinho da primeira aula, mas se você não assistiu, volta lá, assiste essa primeira aula que foi cheia de detalhes, cheia de muita informação, cheia de viradas de chave, muita decisão a ser tomada com essas viradas de chave. Mas hoje nós vamos entrar na segunda aula. A segunda aula da maratona da inteligência emocional. A gente vai continuar nessa maratona. E a aula anterior eu trouxe a maneira errada de pensar, de agir, de falar, de comunicar, a mentalidade disfuncional que traz um resultado negativo financeiro, que traz resultado de vida endividada, que traz um resultado de faturamento baixo, que traz um resultado de insatisfação, que traz um resultado de preocupação, que traz um resultado de escassez. Escassez é uma mentalidade escassa que traz um resultado de escassez. Essa foi a virada de chave, essa foi a tomada de consciência da primeira aula. Faz sentido? Riqueza não tem a ver com dinheiro. Riqueza não tem a ver com dinheiro, tem a ver com mentalidade, tem a ver com as emoções, tem a ver com a maneira que eu acredito, que eu fui ensinado. Ou seja, ninguém nasce pobre e ninguém nasce rico. Você nasce e é colocado em um ambiente que você vai aprender com aquele ambiente. E se você é colocado num ambiente de pessoas que são pobres, vive a pobreza, você vai aprender a pobreza. Mas se você é colocado num ambiente que as pessoas vivem a abundância e a riqueza, você vai aprender a abundância e a riqueza. E agora nessa aula, nessa segunda aula, nós vamos entender o jeito certo. O jeito funcional de pensar, o jeito funcional de agir, o jeito funcional de comunicar. E para isso, eu vou mostrar para vocês alguns modelos. Modelo mental. Existe um modelo mental. Um modelo que foi programado, uma mente que foi programada para ser rica, uma mente que foi programada para viver na classe média, ser mediano, e uma mente que foi programada, um modelo mental de riqueza, de abundância. Então, nessa primeira parte dessa aula, você vai já entender qual é a sua mentalidade. Se você tem mentalidade de pobre, classe média ou rico. Simples, você com esses modelos que eu vou te apresentar, você vai poder trazer consciência, você vai poder trazer a virada de chave aí dessa segunda aula. Como eu penso, como eu fui programado, qual foi a minha programação. E aí você vai se identificar, você vai se encontrar. Então vamos lá? Papel e caneta na mão para nossa segunda aula, uma aula extraordinária, uma aula que você vai virar a chave, que você vai tomar consciência e vai trazer clareza da maneira certa, do modelo mental de ricos. Vamos lá? E o primeiro modelo mental, letra A. Vamos lá, você vai se olhar e vai olhar para você. Vai olhar para esse modelo e vai olhar para você. Onde eu estou? A, B ou C? Letra A, olha só, pessoas ricas se sentem merecedoras de ter dinheiro em abundância. Essa é a maneira que elas se sentem. B, pessoas de mentalidade mediana querem ter dinheiro para pagar seu conforto e seu prazer imediato. Então veja só, a pessoa de classe média, ele é o imediatista. Ele vai fazer dinheiro até o ponto em que ele paga o seu conforto e os seus prazeres imediatos. É o dinheiro de ir no restaurante, é o dinheiro da viagem, é o dinheiro de comprar algo momentâneo.
Já as pessoas de mentalidade pobre têm para pagar as contas. Desculpa. Já as pessoas de mentalidade pobre ter para pagar as contas e sobreviver já é um milagre. Então veja só, enquanto a pessoa rica ela se sente merecedora de ter dinheiro e abundância, a classe média só tem dinheiro até o ponto de comprar o seu conforto, viver bem, comer bem, morar bem, viajar de vez em quando. Essa é a classe média. E a classe pobre, ter dinheiro para sobreviver e pagar as contas já é um milagre. Você está onde? A, B ou C? Anota aí no seu papel para que você possa entender onde você está e por que dos resultados que você está tendo. Modelo mental 2. A. Pessoas ricas são excelentes vendedoras. Vendem a si, suas ideias, seus produtos, vendem sempre e sem culpa, porém com ética e agregando valor e benefício. Pessoas ricas amam vender. Porque o que elas sabem que o que elas vendem vai transformar a vida, elas sabem que o que elas vendem vai fazer a diferença na vida do outro, o que elas vendem tem valor, então elas vendem o tempo todo. Pessoas ricas não têm vergonha de vender, não tem constrangimento em vender. Elas realmente vendem porque elas estão trazendo oportunidades de transformação para as outras pessoas. Essa é a mentalidade de pessoas ricas. Já pessoas de mentalidade mediana vendem apenas o suficiente para bancar o seu luxo, o seu prazer momentâneo, e o que regula o empenho em vender é a busca pelo consumo imediato. Aquela pessoa que tem capacidade de vender muito, mas ela só vai até onde ela precisa bancar o luxo dela, bancar os prazeres imediatos. Mais uma vez, a classe média, ela só vende, ela só vai alcançar a meta até onde ela vai usufruir dos prazeres imediatos. É mediano. Ela não vai além. Ela não ama vender como rico. Não, ela vende só até na medida em que ela realmente vai conseguir comprar as coisas que ela quer naquele momento. Já as pessoas de mentalidade pobre apenas compram e caro, não sabem vender e na verdade nem pensam nisso. Então as pessoas pobres elas não pensam assim, eu posso vender, eu posso fazer algo diferente. Não, a mentalidade delas é de comprar e compra caro. E não sabem vender e na verdade nem pensam nisso. E aí, onde você se encontra? A, B ou C? Lembrando que essa maratona é realmente para quem quer ir para o próximo nível. Essa maratona é para quem realmente quer mudar a sua história financeira. E começando pela sua mente. Começando pela sua mentalidade. Porque você merece viver uma vida em abundância. E é por isso que nós estamos aqui. Para que a gente possa experimentar algo extraordinário. Para que você possa desfrutar e proporcionar para as pessoas que você ama uma vida extraordinária. Então é para você que quer ir para um próximo nível. Essa aula não é para todo mundo, é só para você que decidiu mudar a sua situação financeira e realmente viver o que você nasceu para viver. Desfrutar daquilo que você nasceu para desfrutar. Então talvez esses modelos mentais estão um pouco desconfortável, mas é isso aí. Fica firme, permaneça, continua. É uma jornada que vai te levar para um próximo nível. Vamos lá? Vamos prosseguir? Vamos para o terceiro modelo mental? E o terceiro modelo mental, letra A, é pessoas ricas admiram outros indivíduos ricos e buscam pessoas bem-sucedidas como modelo para serem seguidas. As pessoas ricas admiram as pessoas ricas. Elas se admiram, elas buscam estar perto de pessoas ricas para aprender mais, para crescer, para que elas possam ter modelos a ser seguidos. Essa é a mentalidade da pessoa rica. Já as pessoas de mentalidade mediana têm inveja ou acham que os ricos têm sorte por serem ricos. Quando vê alguém bem-sucedido, busca uma maneira de mostrar que ele não teve mérito. Fica justificando. Fulano é rico porque roubou. Fulano é rico porque herdou. Mas também é a família que ele nasceu. Fica fácil. Essa é a mentalidade da classe média. Criticar.
Ao invés de admirar, ao invés de estar perto, ao invés de ir lá e copiar o modelo para que seja bem sucedido também, não. A classe média fica criticando as pessoas ricas. A mentalidade mediana critica ao invés de querer seguir o modelo. Já as pessoas de mentalidade pobre têm mágoa e ressentimento dos ricos e normalmente culpa pelo seu fracasso. Culpa os mais favorecidos, porém não fazem nada para sair da situação atual. Ah, não tem dinheiro porque a desigualdade social, tem gente que tem dinheiro demais e tem gente que tem dinheiro de menos. É por isso que eu sou pobre, é por isso que tem tanta pobreza, é porque o dinheiro foi para a mão de muitas pessoas e aí não sobrou para as pessoas menos favorecidas e fica culpando quem tem dinheiro o fracasso de quem não tem. Mas não faz absolutamente nada para mudar a sua situação. Até porque quem coloca a culpa no outro é inocente, ele não tem nada para mudar, ele virou vítima. Então, a classe de mentalidade pobre, ela tem mágoa, ressentimento de quem tem dinheiro e começa a se martirizar e sentir vítima, refém das pessoas que têm dinheiro, por isso que ela não tem. Porque não teve oportunidade, o outro teve. Essa é a mentalidade pobre. Vai analisando, vai trazendo consciência, vai trazendo uma clareza de como que você pensa, qual é a sua maneira de pensar sobre as pessoas que têm dinheiro. E o quarto modelo mental, letra A. Pessoas ricas pichincham e regateiam quando justo. Elas não têm vergonha de pechinchar e buscar o melhor acordo possível. O que é pechinchar, regatear? É negociar. Negociar um preço justo. As pessoas ricas, elas não têm receio, vergonha de negociar um preço justo por uma coisa que elas vão comprarem. Então, sim, elas sempre buscam o melhor acordo. O ganha-ganha. Eu ganho, você ganha e algo vai ser justo aqui. E não é algo que vai prejudicar. Nem eu vou sair prejudicado, nem o outro vai sair prejudicado. É uma negociação justa. Essa é a mentalidade rica. Mentalidade rica. Já as pessoas de mentalidade mediana vivem endividado com vários cartões, cheques especiais e carnês. Como se diz, vendem o almoço para comprar a janta, sempre correndo atrás do próprio rabo sem sair do lugar. Ou seja, a vida dele é comprar e se endividar. E para ele conquistar alguma coisa, sempre tem que ter uma dívida por trás. Pagando juro, pagando em cartão de crédito, entrando nos cheques especiais. Quando não dá para entrar no cheque especial, dá um jeito de fazer um crediário próprio, mas vai lá e compra. O negócio é comprar. Classe média gosta de comprar. Já a classe pobre, de mentalidade pobre, paga caro pelos produtos e paga juros altíssimos, achando bom. Para elas é um privilégio poder comprar, mesmo que acima do preço do mercado. Comprei esse carro, paga o dobro do preço, parcela, paga juros altíssimos, mas compra. E ainda se gaba de falar, comprei. Tá pagando com o suor, tá pagando com o sangue, tá pagando com a própria carne, mas comprou. Nem fez conta se é justo, se não é justo, paga juros altíssimos, mas compra. Essa é a mentalidade do pobre. A pergunta é, onde você se encontra? Qual é a sua mentalidade? Onde você se encontra? Percebe? Então, assim, você precisa trazer essa consciência. Porque existe uma mentalidade. Existe uma mentalidade de pobre, de rico e de classe média. Então, você colocou aí, foi A, foi B, foi C. Qual foi a mentalidade que mais aproximou de você? Que mais parece com você? Então você precisa trazer essa consciência, por quê? Porque cada um tem um jeito diferente de pensar. E é isso que eu trago para você, a maneira certa de pensar, a maneira certa do modelo de mentalidade para que você possa sair do resultado que você tem hoje e ir para um próximo nível.
e ir para um próximo nível. Um nível de mentalidade de abundância. De abundância. É uma maneira de mudar a sua mentalidade, de subir a sua frequência. Existe essa maneira. E é para você. E é para hoje. E eu quero dizer para você que se você está aqui, você não está aqui por acaso. Você está aqui porque algo te impulsionou a estar aqui nessa aula, porque algo diferente existe para a sua vida. Existe uma promessa para a sua vida. E essa promessa tem que se cumprir. Essa promessa vai se cumprir. Essa promessa você merece viver ela. Você merece viver. Então não é por acaso que você está aqui. Como eu disse na primeira aula, tudo que eu falo, todos os ensinamentos que eu trago, eles estão baseados na neurociência e nos princípios judaicos cristãos. E eu preciso falar algo aqui para você. Aquele que te fez, aquele que te chamou, aquele que te criou, ele te chamou para a abundância. Ele te chamou para uma mentalidade de abundância. Ele te chamou para uma mentalidade de crescimento. E ele tem uma promessa para a sua vida. E ele vai cumprir essa promessa. E é por isso que você está aqui. E existem crenças funcionais, crenças fortalecedoras que você precisa implantar na sua vida. Eu vou colocar aqui as crenças funcionais para que você conheça como que uma pessoa que é abundante, que é rica, tem como crenças. São crenças funcionais, são crenças fortalecedoras. Pessoas ricas pensam, pessoas ricas são generosas. Essa é a comunicação, esse é o pensamento, essa é uma crença funcional. Pessoas ricas são generosas. Eu sou um sucesso financeiro. É assim que você se vê? É assim que você acredita que você é? É com essa comunicação e pensamento e sentimento que você caminha seu dia a dia. Quando você levanta de manhã, quando você vai para o seu trabalho, você vai com o pensamento: pessoas ricas são generosas, eu sou um sucesso financeiro, meus sonhos se tornam realidade. Essas são crenças fortalecedoras, são crenças que vão te levar para um próximo nível. Riqueza e bondade andam juntas. É isso que tem que ocupar o vosso pensamento. Com dinheiro mais que suficiente, eu posso ter mais escolhas. Essa é uma crença funcional, é fortalecedora. Eu crio a minha própria realidade financeira. É assim que você se vê? É assim que você se intitula? Eu crio a minha própria realidade financeira. Ou você acredita que, porque não tive oportunidade, não tem como fazer mais nada. Já passou da idade. Já acabou o tempo. Não dá tempo de aprender mais nada. Não dá tempo de recomeçar. Eu quero falar para você que esse é o tempo. Esse é o tempo escolhido para você recomeçar. Esse é o tempo escolhido para você dar o passo em direção a uma nova história. A uma nova história financeira. Para que você possa mudar a história das pessoas que estão ao seu redor. A sua história. Esse é o tempo. Não existe o tempo certo, o tempo errado. Existe o aqui e o agora. Existe a oportunidade que está na sua frente. O que você vai fazer com a oportunidade que está na sua frente? O que você vai fazer com todas essas chaves, essas viradas de chaves que está acontecendo na sua vida? Com a primeira aula, com essa aula agora, o que você vai fazer? Sou rico, sou próspero, sou honesto. Crenças fortalecedoras, é assim que tem que ser o seu pensamento. Sou merecedor de coisas maravilhosas, de uma vida abundante financeira, de muita abundância financeira. Sim, eu mereço ter muito sucesso. O dinheiro, quando bem utilizado, cria pessoas em mundos melhores. A minha vida financeira é próspera. A minha vida financeira é próspera. É assim que deve ser o seu pensamento. É assim que tem que ser a sua crença. É assim que você deve pensar, é assim que você deve sentir, é assim que você deve comunicar. Essa tem que ser a sua mentalidade. Mentalidade de pessoa rica e abundante. Mentalidade de pessoa rica e abundante. Mas se essa não tem sido a sua mentalidade, eu trago para você aqui Romanos 12:2. Romanos 12:2 fala: e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Existe uma boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Mas aqui, nessa palavra em Romanos 12:2, o Senhor fala: não vos conformeis com esse século. Não chega! Dá um basta para a sua situação financeira, dá um basta para essas dívidas. É coração, é atitude, é comunicação. Chega, chega.
Eu vou te falar algo aqui que é real, Enquanto você suportar, você vai viver essa situação. Enquanto você suportar, você vai ficar carregando todo mundo nas costas. Enquanto você suportar, você vai ficar entrando em limite de cartão de crédito, pagando juro, entrando em dívida e não conseguindo sair, começa a subir e cai de novo. E enquanto você suportar, a palavra que está falando dá um basta, não vos conformeis, não conforma com essa situação. É você que vai dar o basta. E aqui ainda fala, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Reprograma suas crenças, reprograma sua mentalidade, reprograma essa maneira de você falar, pensar, acreditar. Para quê? Para que você experimenta aquilo que já é seu, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. E muitas pessoas acreditam que não é vontade de Deus que você seja rico, pois aqui a palavra está falando que existe uma boa, agradável e perfeita vontade de Deus para você. Para você. E eu vou te falar algo. Acesse. Só depende de você acessar. Dar o passo em direção a acessar essa vida e essa vida em abundância. E aqui eu quero trazer para você que existe 12 áreas da sua vida para você cuidar. 12 áreas. Espiritual, conjugal, lazer, saúde, intelectual, parentes, profissional, filhos, financeiro, social, servir e o emocional. Como estão as suas 12 áreas da sua vida? Vem comigo, vamos analisar. Analisa aqui comigo. Para e pensa espiritualmente. Como está a sua vida? Como está a sua vida, seu relacionamento com Deus? Tempo de qualidade, o quanto que você olha para Deus e realmente confia nele, descansa nele, despreocupa, porque você tem um Deus que cuida de você, você tem um Deus que está lá na frente, ou você é uma pessoa que anda ansiosa e tudo está dando crise de ansiedade, de repente está frustrado, depressão, vive estressado. Como que está o seu pilar espiritual? E o conjugal? Como que é o seu relacionamento conjugal quando você vai falar de finanças dentro da sua casa? Quando você vai falar de finanças com seu cônjuge? Como que é esse relacionamento, esse diálogo? Quando você vai falar de finanças, traz paz, traz constrangimento, traz desgaste, traz alegria? Como que é o diálogo dentro da sua casa sobre finanças? E o lazer? Você tem desfrutado da vida? Você tem feito o que você gosta? O que você mais gosta de fazer? Você tem feito? Tudo isso vai depender do financeiro. Observa que tudo isso depende do financeiro. Ah, Cássia, mas espiritualmente não depende do financeiro. Olha para mim, se você tem uma vida, um pilar financeiro ajustado, se você está satisfeito financeiramente, se você tem abundância financeiramente, você vai aproximar de Deus de uma forma totalmente diferente. Mas se você vive preocupado, vive endividado, vive pagando conta, você vai aproximar de Deus sempre desesperado. Sempre pedindo, desesperado, sem saber o que fazer. Reclamando, perguntando, questionando. O financeiro abala o seu relacionamento com Deus. O seu financeiro abala o seu conjugal. Como que você vai ter um lazer abundante sem que o seu financeiro esteja alinhado com a vontade de Deus? Com a vontade de Deus. E olha só, saúde. Como que você vai cuidar da sua saúde, fazer uma academia, alimentação saudável, ter um personal, uma pessoa que vai cuidar de você, ir no médico, fazer os exames, voltar, retornar, fazer tratamento, tudo que você precisa. Se o seu financeiro está abalado, a sua saúde vai ficar abalada. Intelectualmente, como que você vai comprar livros, cursos, mentoria, fazer seminários, alavancar os seus conhecimentos, se o seu financeiro está abalado? Seu relacionamento com seus parentes, quantas pessoas você gostaria de ajudar e não tem como ajudar porque o seu financeiro está abalado? Profissionalmente, como que você vai crescer profissionalmente, buscar mais conhecimento, buscar mais inovações, se o seu financeiro está abalado? Como que será o seu relacionamento com seus filhos? Olhar para os seus filhos, querer dar uma educação de qualidade, trazer conhecimento para que no futuro eles possam escolher o que eles querem fazer. Como que você vai
trazer essa qualidade na educação, em tudo para os seus filhos, se o seu financeiro está abalado? Social, como que você vai se relacionar com as pessoas, sair, se divertir com os amigos, se o seu financeiro está abalado? Servir, generosidade, doação, ajudar o mais carente, ajudar o mais necessitado, se o seu financeiro está abalado. E agora vem cá, se o seu financeiro está abalado, como que está o seu emocional? Como está o seu emocional? Faz sentido? Faz sentido que se você mudar sua mentalidade financeira, as 12 áreas da sua vida mudam. As 12 áreas da sua vida. Você vai ter oportunidade de alavancar nas 12 áreas da sua vida. E aí você vai viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus em todas as áreas da sua vida. Isso se chama plenitude. Você merece essa plenitude. Você merece essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida, porque existe uma promessa para você. Eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. E quando fala de abundância, está falando de abundância em todas as áreas da vida. Em todas as áreas da vida. Você precisa desejar ser rico. Você precisa desejar ser rico, porque é assim que você vai cumprir a plenitude do seu propósito. Ajudar o próximo, ser solução na vida do próximo, contribuir com o próximo, porque isso queima no seu coração. Mas você se vê hoje limitado por causa do financeiro. E a palavra do Senhor fala que você foi criado pelo dono do ouro e da prata. Pelo dono do ouro e da prata. Você foi criado pela própria prosperidade, pela própria abundância, mas vive com a mentalidade de escassez. Uma mentalidade escassa, resultado escasso, por causa dos pensamentos e das crenças disfuncionais. Disfuncionais. Riqueza não tem nada a ver com dinheiro. Trabalhar muito não quer dizer que você vai ganhar muito. É mentalidade. Riqueza começa na mente e não no bolso. Anota isso, anota isso, anota isso. Eu vou trazer aqui a definição de riqueza para você agora. Olha só, definição de riqueza. Primeiro, fazer dinheiro. Salário, prolabore ou lucro da sua empresa. Fazer dinheiro, você sabe fazer dinheiro? Você aprendeu a fazer dinheiro? Outro, ter dinheiro, ou seja, poupar, acumular dinheiro. Investir. Investir é multiplicar o dinheiro que você fez o dinheiro, acumula o dinheiro, multiplica o dinheiro, usufruir do dinheiro, aproveitar, desfrutar, abundar, ou seja, doar, ser generoso e mais, continuar tendo. É a liberdade sábia. O que é isso aqui? São 6 tipos de crenças diferentes. Olha só. 6 tipos de crenças diferentes. Tem pessoas que sabem fazer dinheiro e até faz muito dinheiro. E talvez essa pessoa seja você. Talvez você faça muito dinheiro. Você já aprendeu a fazer dinheiro, mas não aprendeu a acumular. Não aprendeu a poupar dinheiro. Do mesmo jeito que entra, sai. A pessoa que só sabe fazer o dinheiro. Mas tem gente que sabe fazer e sabe ter. Sabe fazer o dinheiro e sabe acumular o dinheiro, mas não sabe multiplicar, não aproveita, doar, nem pensar, tudo meu. E não continua tendo, porque o medo está acumulando por medo, faz ela perder e depois começar tudo de novo. Ela faz, ela acumula, mas depois perde e começa tudo de novo. Então, é uma métrica de 6 crenças. E tem gente que sabe até usufruir do dinheiro, sabe fazer dinheiro, sabe usufruir dinheiro, mas usufrui de tudo, não acumula, não multiplica, não doa para ninguém e não continua tendo. Então, essas 6 definições elas têm que caminhar juntas. É uma crença de fazer dinheiro, a crença de ter dinheiro, a crença de investir, usufruir, abundar e continuar tendo. Essa é a definição de riqueza. Só fazer dinheiro não define riqueza. O que define a riqueza é fazer,
ter, investir, usufruir, abundar e continuar tendo. Essa é a verdadeira riqueza. Então essa é a definição de riqueza que eu trago para vocês. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Pega seu papel e sua caneta, eu preciso que você escreva para você o que seria a sua vida rica hoje. Escreve. Escreve no seu papel, é ferramenta, é algo que vai realmente trazer consciência, que você vai tirar da sua mente, colocar no papel, e quando você visualiza, tudo muda. Tudo muda. É uma questão emocional, tudo muda. Para você, o que seria a sua vida rica hoje? Eu já fiz essa pergunta em vários treinamentos meus. Eu escuto respostas de diversas formas. Para algumas pessoas, ser rico é pagar as dívidas. Se eu pagasse minhas dívidas, eu estava me sentindo rica. Se eu pudesse comprar meu carro novo, eu já me sentiria rica. Se eu comprasse minha casa própria, me sentiria rica. Ou se eu ganhasse 200 mil ou 1 milhão, eu seria rica. Eu não sei. Você sabe o que é a sua vida rica. Cada um tem a sua vida rica. Escreva o que seria a sua vida rica hoje. Escreveu? Colocou no papel? Visualizou? O que seria a sua vida rica hoje? E eu te pergunto, aliás, eu te afirmo, só existe uma coisa que te separa da vida que você tem hoje da sua vida rica. Só existe uma coisa. E não importa a situação que você esteja, não importa se hoje você está endividado e colocou aí que sua vida rica é faturar 1 milhão por mês. Porque para quem está endividado para 1 milhão, parece que está tão distante, parece que está muito distante. Mas a verdade é que só tem uma coisa que te separa da vida que você leva hoje, da vida rica que você merece e que você já deveria estar vivendo. Sabe o que é? A única coisa que te separa da vida que você tem hoje, da sua vida rica, é a sua mentalidade. É a sua mentalidade. A mentalidade escassa te traz um resultado escasso. Se você mudar a sua mentalidade para uma mentalidade de abundância, você entra para a sua vida rica, que é a sua vida, uma vida em abundância que você merece. Essa é a única coisa que te separa. Essa é a única coisa que te separa. Percebe que existe um jeito que você fez até então, pensou, agiu, acreditou, que te trouxe um resultado, que é o resultado que você tem hoje. Olha para a sua conta bancária, esse é o resultado que você tem hoje. Olha para a sua fatura do cartão de crédito, esse é o resultado que você tem hoje. Olha para o seu trabalho, se você está satisfeito, não está satisfeito. Esse é o resultado que você tem hoje. O que te trouxe até aqui é o que você sabe, é o que você aprendeu, é o que você acredita. A mentalidade nova, que é o que você não sabe, é o que você precisa aprender, é o que você precisa reprogramar, é que vai te levar para um próximo nível. Porque o que você sabe te trouxe até aqui. O que você não sabe é o que vai te levar para um próximo nível. Faz sentido? Faz sentido o que eu estou trazendo para você nessa segunda aula? Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual a ficha que cai? Qual a ficha que cai? Até então, até nesse presente momento dessa aula, qual ficha que caiu para você? Eu preciso que você anote. Sabe por quê que eu preciso que você anote? Porque é exatamente o que você anotar, exatamente o que você colocar no papel é que você vai trazer consciência. É o que vai trazer a mudança na sua mentalidade. É quando você anota qual ficha que cai, é que vai trazer a diferença na sua vida. Agora, veja só, existe uma maneira de fazer, uma maneira padrão, uma maneira, como que eu vou dizer, um mapa. Existe um mapa
um mapa que você segue que vai mudar essa mentalidade de escassez para a mudança da mentalidade para a abundância. Existe um mapa, existe uma métrica, na verdade existe um passo a passo, um método. Quando você pega um método, um mapa, por exemplo, você está na sua cidade e você precisa ir para outra cidade. Você vai e não sabe o caminho. Aí você pega um mapa. Esse mapa ele vai te levar, vai te mostrar quais as ruas você vai andar, quais as ruas você vai virar, qual a distância que você vai percorrer, e com esse mapa na mão você chega exatamente no lugar que você precisa. Então, quando eu falo que existe um mapa, existe um passo a passo, é porque esse método que existe é para você mudar a sua mentalidade. E esse método, esse mapa, esse passo a passo, eu te entrego na próxima aula, na terceira aula da Maratona da Inteligência Emocional. Mas eu espero que até aqui você tenha virado chave, você tenha entendido como está a sua vida e como ela deveria estar. Como ela deveria estar. Você entendeu a sua situação atual e você entendeu que existem sonhos ousados, guardados na gaveta, que você precisa realizar. E você nasceu para realizar. Você é próspero, você é abundante, você tem essa energia dentro de você. E existe um passo a passo para extrair essa energia, para ela brilhar, para ela florescer. Toda crença é autorrealizável. Assim, quando você muda a sua crença, quando você reprograma a sua crença, tudo muda. Tudo muda. Quando você muda, tudo muda ao seu redor. A palavra do Senhor fala claramente que se creres, verás a glória de Deus. Existe uma forma de crer em que você veja a glória de Deus em todas as áreas da sua vida. Você nasceu para viver essa glória de Deus. Você nasceu para desfrutar dessa glória de Deus, da abundância do Senhor, da boa, agradável e perfeita vontade do Senhor na sua vida. Existe um passo a passo. Percebe que muitas pessoas apaixonadas por Jesus, apaixonadas por Cristo, busca o Senhor, ora e está sempre buscando o Senhor, mas isso é a parte espiritual. Nós temos 3 partes para cuidar da nossa vida: espiritual, física e emocional. Muitas pessoas estão negligenciando o emocional, por isso que faz tudo, pensa já fiz de tudo, pensa que já pelejou, eu já fiz de tudo e não adianta, já cheguei numa idade que não tem mais jeito. Isso não é verdade. Existe uma ferramenta, um mapa, um método em que você vai lá, onde precisa, no ponto em que precisa, vira a chave e tudo muda. Tudo muda. Sabe por que tudo muda? Porque em Efésios 1:3 diz que todas as suas bênçãos já estão preparadas no mundo espiritual. Todas as suas bênçãos já estão preparadas no mundo espiritual. O que falta? A fé da maneira correta que pega essas bênçãos e traz para o mundo natural. Isso é emocional. As suas emoções te impedem de acessar o que você merece acessar. As suas crenças de identidade, capacidade, de merecimento, se elas estiverem abaixo, elas não vão acessar o que você nasceu para ser, nasceu para fazer e merece verdadeiramente desfrutar. Você precisa elevar essas crenças, elevar essa frequência, essa crença. E existe um mapa, existe um método. Esse método que eu vou te apresentar na próxima aula, quando você coloca ele em prática, você pode mudar qualquer aspecto da sua vida em qualquer área. Lembra? São 12 áreas para ser trabalhada. Se você pegar esse método que eu vou te entregar na terceira aula, que é a próxima aula, você pode implantar esse método não só na sua vida financeira, não só no seu pilar financeiro, mas sistematicamente em todas as áreas. E tudo muda. Foi assim comigo
É assim que tem acontecido com centenas de pessoas que eu acompanho e é assim que vai acontecer com você, porque você merece, você nasceu para prosperar e você não pode fazer por menos. É agora. A sua oportunidade é agora. Você não está aqui por acaso. Agora é com você. A próxima aula, o mapa, o método, o passo a passo que eu vou te entregar vai fazer toda a diferença na sua vida. Beijo no seu coração, até a próxima aula, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, o seu lar. Você merece viver o extraordinário, porque você já é extraordinário. Vai lá, não faça por menos.